Carlos, quais são os critérios que você utiliza para pedir tempo técnico? Ô, Adriano, essa daí está sendo uma das aulas mais proveitosas para mim, essa discussão de tempo técnico. Porque eu, como no Claudinei também, eu peço tempo técnico, mas algumas vezes, hoje, agora eu estou vendo que não havia necessidade. Como deixei de pedir em momentos que caberia muito mais. Você se lembra de alguma situação? Houveram algumas, sim. Como o Claudinei falou, a última vez que a gente participou de alguma competição assim foi em 2019, no jogo da semifinal, que nós estávamos ganhando. Depois do acontecido, eu vi que realmente eu pedi o tempo quando não devia, que a minha equipe estava em cima do adversário, estava amassando, estávamos com a vantagem de 3 bolas, estava acho que 14-11, se não me engano, faltando uns 2 minutos, mais ou menos, eu pedi um tempo. Mas foi mais aquele tempo para descansar um pouco, tudo, acalmar as crianças. Não sei o que deu, acho que eu quebrei aquele ímpeto da minha própria equipe, que virou contra mim. E foi uma dificuldade para a gente segurar uma bola de diferença no final do jogo, rapaz. Aí eu fui obrigado, porque eu sou muito franco, entende? Quando eu faço as minhas M's, eu reconheço com as crianças. Eu acho que é a melhor coisa, porque eu estou ensinando a eles a reconhecerem quando estão errados também. Aí eu virei para um deles, era com o meu sub-13. Pô, vocês desculpem, eu acho que naquele tempo eu fiz uma merda. Foi sim. Você deixou a gente esfriar o jogo. Eu digo, realmente. Vocês me desculpem. Ganhamos por uma bola de diferença, mas não havia necessidade daquele sufoco. Foi um Deus nos acuda. Perfeito. Numa semifinal, rapaz. Jogo ganho, tranquilo. Eu compliquei tudo. E isso é uma situação que a gente tem que estar... Eu sei que está ali no calor do jogo, a gente tem que ter uma tranquilidade, mas a gente tem que pensar nisso também, né? Às vezes, por mais que a minha equipe esteja cansada ali, mas eu estou num momento favorável, né? Um momento positivo do jogo, cara, sabe que eles mesmos vão ter essa superação aí de dar mais um ataque, de fazer Foi o que mais um ataque. aconteceu. Foi o que aconteceu. Ainda não. Foi para vocês descansarem um pouco. Nós, a gente não queria descansar, a gente queria fazer mais gol. Eu digo, bom, então me desculpe. Infelizmente aconteceu isso. Mas que bom que deu tudo certo, ganhou o jogo, Graças a Deus. e serviu de Graças a Deus. aprendizagem. Aí eu tive que agradecer muito a eles, entende? Show de bola. Olha só, aproveitando essa fala que você falou aí, Carlos, e a pergunta do Claudinei, uma situação também que a gente tem que levar muito em consideração, que é o seguinte: quando tem um tempo técnico, você tem que estar de posse de bola, você está de posse de bola na sua equipe, ok? Tem a plaquinha verde lá, que não tem aqui, você pega a plaquinha verde, vai lá no secretário cronometrista, os oficiais da mesa, e você entrega lá para eles ou coloca sobre a mesa, certo? E aí eles vão parar o tempo, né? E aí você tem 1 minuto de tempo técnico. Nisso, vai ter alunos que vão estar dentro da quadra e vão ter alunos que estavam sentados no banco, certo? Como organizar essa logística aqui? Porque a informação que você tem que passar, ela é tão importante para quem está na quadra, como tão importante para quem está no banco, porque se precisar fazer uma troca ou se precisar entrar logo em seguida, o cara que estava no banco, ele já sabe o que tem que fazer, porque ele ouviu o tempo técnico ali, né? Então, o que você traz de recomendação nesse momento, Carlos? Eu utilizo, entende? Falar o grupo todo junto, me dirigindo a todos, entende? O mais simples possível, o mais claro possível, que não adianta a gente rebuscar palavras bonitas, né? Mas é aquele calor. E, vamos dizer assim, potencializando os que estão de fora, maior atenção ainda, porque de uma hora para outra eles vão entrar no jogo. Pode haver a necessidade deles entrarem. Então eles têm que estar mais atentos ainda do que os que já estão dentro da quadra. Show de bola. Então, todos têm que prestar atenção no professor.
os que estão dentro da quadra e todos que estão no banco de reserva. Todos têm que ficar prestando atenção na sua fala. Todos, se possível, ver as suas orientações escritas. Se você pegou um desenho na prancheta, fez um desenho ali, é importante você ficar de uma forma que todo mundo consiga ver. Entendeu? Que todo mundo consiga ver. Essa é uma situação muito importante. Mas no meu caso, Adriano, tem aquilo que eu não posso estar com ele. A minha dificuldade toda é essa. Porque eu passo por um dos professores e aquela história, o telefone sem fio, tu fala para o primeiro lá da frente. Fulano comeu uma feijoada e não está se sentindo bem. Quando chega no quinto lá atrás, fulano comeu uma feijoada e, com licença da palavra, se borrou todo. Vão sempre aumentando um pouquinho, mudando um troço, porque o meu modo de falar com as crianças é um. O modo do professor falar já modifica um bocado. Então, isso aí é uma dificuldade muito grande. Então, eu tenho por hábito ficar do lado de fora, um código nosso assim, que a gente inventa lá, coisa e tal, orientando eles mais do que o próprio professor que está com eles. Entende? Então, eu tenho por hábito dizer, fulano, ó, ciclano vai entrar no teu lugar, ele vai fazer isso, assim, assim. Mas o fulano que vai entrar, eu procuro ficar num lugar que dê para ele me escutar. E eu falo com ele, por sinais. Mas não dá nunca assim tão certo como a gente espera. Entendi. Então, eu vou te dar uma dica para isso aí daqui a pouco. Só deixa eu concluir essa linha de raciocínio aqui. Okay. Quem está no banco de reserva, o cara jogou ali, ele tá na quadra, mano, às vezes ele tá com sede, né? E aí, como a gente só tem um minuto de tempo técnico, se ele não vai até você na rodinha ali para ouvir, ele vai lá no banco, por exemplo, para tomar água, cara, ele não vai ouvir o que você vai falar, ele vai desconcentrar. Então, uma dica legal é o quê? Quem tá no banco de reserva, na hora que faz o tempo técnico, que a galera tá no banco, entra na quadra e quem tá na quadra sai ali e fica próximo, essa galera ali leva água e dá para eles ali, entendeu? E aí e tá todo mundo junto ali, ele tá tomando água e ele tá te ouvindo, né? Então ele não perde tempo lá indo buscar água no banco de reserva e assim por diante, né? Então é uma sugestão bem interessante essa, que lá na escola eu vejo a galera comer bola em relação a isso, porque o moleque sai desesperado pra tomar água, o professor tá falando aqui, aí olha, mas cadê o fulano? O fulano tá lá no banco tomando água, aí ele grita, fulano, sei lá. Acabou o tempo técnico, acabou, volta pro jogo, e aí não falou nada pro moleque. E o moleque mais precisa de informação e não falou porque ele tá lá, né? Então a gente consegue evitar essa situação aí. E uma outra situação muito importante é essa questão que o Carlos falou. Eu não posso ficar no banco no tempo técnico, não posso ficar dentro da quadra, né? Aonde eu fico? Se lá no regulamento não fala nada onde você pode ficar na quadra, você pode ficar o quê? Atrás do banco de reserva, né? Se tem espaço ali, arquibancada ali, você pode ficar ali atrás, beleza? Adriana, no regulamento, vamos supor, eu estava jogando um torneio e aí eu fui desqualificado, tomei cartão vermelho e não posso estar no banco. Não posso também estar ali atrás por causa de alguma coisa. Ou eu não fui inscrito, qualquer outra coisa que você não pode estar dentro da quadra, né? Onde você vai ficar? Posso ficar atrás do banco ali? Se não tiver problema do regulamento, pode. Ah, Adriana, mas ali eu não vou ficar porque não dá para comunicar com a galera. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar do outro lado da quadra. E aí eu comunico do outro lado da quadra. Show de bola. Porque aí eu tenho um professor que comunica de um lado e está mais perto da quadra, e você está lá do outro lado e consegue se comunicar, né? Então, ou seja, essa questão da comunicação, aí você tem que ver o que você consegue fazer, né? Se você pode ficar ali, se você pode ficar atrás do gol, conversando com o goleiro passa informação para a defesa e para os jogadores, ou se você vai ficar do outro lado da arquibancada, e assim por diante, né? Então, ou seja, aí é vocês que tem que ver o que é melhor para vocês. Vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Na época que eu era jogador, né, que eu jogava lá no gol, o meu treinador de goleiro lá, o Jefferson, na época que a gente tinha treinador de goleiro, ele não gostava de ficar na quadra. Ele não gostava de ficar na quadra, dentro da quadra. Ele podia ficar, mas ele não gostava. Ele preferia ficar atrás do gol. Ele ficava atrás do gol aqui comigo. Então ele tava no meu ouvido aqui, ó, falando aqui toda hora no meu ouvido. Eu tinha que dar um soco nele às vezes. Mas ele tava ali pertinho de mim, entendeu? Então, e eu me sentia bem, eu me sentia confiante e tal. Ele ia sempre me ajudando. Ele via que eu tava errando um posicionamento, ele já falava alguma coisa, eu já corrigia, né? Então, era a estratégia dele, dava muito certo para ele. Pode ser que dê certo para você? Pode ser que dê também. Mas aí essa é uma situação muito particular. O que você faz, Cláudio?
Não, desculpa aí que eu tive que atender aqui, porque o teu orientador de doutorado, você não pode deixar a ligação dele, não, porque é isso, você já viu, né? Aí o orientador ligou, então eu tinha que falar com ele. Olha só, eu vejo essa questão aí particular, e eu já vi acontecer muito aqui, porque aqui nós temos, embora você tenha professores que dão os treinos, professor igual eu que treina certinho, que leva suas equipes e tudo mais, você tem aqueles casos dos professores que eles são os professores da escola, mas quem treina a equipe é outra pessoa. E aí, quando ele se acha o dono da equipe. Eu acho que não é isso que acontece com o seu... Eu não sei se é isso que acontece com o seu Carlos. Cara, isso dá uma dor de cabeça para a meninada, porque os meninos não sabem se escuta o professor que está dentro da quadra ou aquele que treinou ele. E aí, rapaz, às vezes começa a ter até um bate-boca entre esses personagens que é bonito de ver, e quem está de fora é legal para ver. Mas, por exemplo, aqui eu vou pegar a equipe do Instituto Federal aqui de handball, tinha uma ex-aluna minha, que foi foi minha atleta no infantil, ela está no adulto agora e acabou, pela colegagem com as meninas, ela acabou dando os treinos das meninas. E os professores do instituto, as meninas levaram os nomes, escreve professor. O professor escreve, o professor é o técnico. Rapaz, só que chega lá na hora do jogo, o professor olha e o professor vai orientar a partir do conhecimento da educação física, todo esse conhecimento básico que ele tem de treinamento esportivo, ou mesmo de questão técnica do jogo, e ele vai orientar ali. Aí a pessoa diz, não, mas não é isso não. E é complicado, porque, por exemplo, não se sabe se é aquilo ou se não é. Eu, por exemplo, nesse quesito, às vezes eu fico com o professor, porque o professor tá olhando, eu estou olhando de fora e vendo que o professor está fazendo uma cobrança, às vezes, correta. E quem fez aquela outra leitura não fez a mesma leitura. Eu, particularmente. Eu. Mas, por exemplo, foi uma dessas que me aconteceu, em 2010, me aconteceu um fato muito... Essas experiências nossas no handball servem disso. Eu estava num jogo contra uma equipe de Porto Velho, da capital, e eu estava bem lá na cidade de Vilhena e tal, meu time estava... E era uma das equipes favoritas, tanto é que ela chegou à final. Ela saiu em segunda do meu grupo e chegou à final. E naquele ano eu era para ter vencido os jogos. E aí, rapaz, uma professora da escola, o jogo estava quente e tal, mas eu podia ter deixado o jogo, porque o professor não tinha mais tempo. O professor tinha pedido os 2 tempos dele. E não tinha mais tempo. Aí a professora chega assim, pede tempo. E eu fui na dela. Ela lá da arquibancada, atrás do meu banco. Pede tempo. Cara, para que eu pedi aquele tempo? Eu pedi o tempo, eu dei munição pro cara. Eu estava vencendo o jogo de 2 bolas. Eu só não perdi porque o meu time era bom e terminou empatado. Mas olha, filho, depois daquilo, nunca mais. A pessoa tá lá falando assim, e eu tô falando assim, você não é o técnico? Eu falo pra pessoa, falo assim, ó, eu treinei, tô aqui. A mesma coisa, por exemplo, se eu tivesse no banco de alguém, por exemplo, seu Carlos é o treinador, se eu ia dizer assim, seu Carlos, o que é para fazer? Eu ia fazer assim. Mas nem todos os professores de educação física agem dessa forma. A gente sabe que... Correto. Porque eu ia perguntar para ele, falou assim, ó, e aí? O que é para fazer agora? O senhor pensa? Pede um tempo. Aí eu ia pedir um tempo. Opa, pede tempo. Já ia correr lá e ia fazer rápido, né? Que é para não perder tempo. Ou seja, chama todo mundo, vem cá na beira do banco ali, porque aí você vai livrar de dar o tempo técnico lá dentro da... Nesse caso, você tem que livrar de dar o tempo técnico dentro da quadra. Você tem que dar o tempo técnico cá no banco de reserva, que é para quem está dando essa informação de fora. Porque não é você que vai dar a informação, é o outro, aquele que treinou. Então, assim, essa é uma particularidade, Adriano, e a gente enfrenta muito isso nos campeonatos a nível de Brasil, porque nós temos isso em várias modalidades, não é só no handball, não. Futsal, no vôlei, tudo que é modalidade tem esses problemas, entendeu? Porque é uma pessoa da comunidade, ela vai lá, faz o trabalho, e aí o professor de educação física, nesse caso, ele tem que ter a coerência, e aí eu digo assim, porque não foi ele que treinou. Se não foi eu que treinei, o que eu tenho para passar ali de informação? Nada. Eu estou ali acompanhando, porque eu tenho o CREF, ou seja, é uma exigência da competição que se apresente o CREF. Né? Aqui a gente tem um menino da cidade que fica 150, quase 130 quilômetros daqui, que é a cidade chamada Buritis,
E também a mesma coisa, ele é um cara da área da saúde, mas faz esse trabalho social nas escolas lá. E ele sempre está classificando, cara. Ele vem e aí ele dá trabalho mesmo. As equipes dele dão trabalho. O problema dele, né? O problema dele, ele é muito chato. Aí aquele cara assim que ele quer... Ele manda, ele é desleal, Adriano. Ele é desleal. Ele, por exemplo, no infantil, ele pegou um atleta dele e mandou bater na minha menina. Eu falei assim, rapaz, tá mandando bater. Aí eu falei, pedi um tempo. Eu disse assim, ó, vocês vão fazer o seguinte, vamos tirar aquela menina da quadra? Você não vai... Você vai para bater a bola, mas você vai para cima dela. Você vai só para ela bater em você. Mas não foi dito. Primeiro, 2 minutos. Ela voltou para a quadra. Na segunda bola, segundo 2 minutos. Mas as meninas tinham apanhado muito dela. Eu demorei a fazer isso. Né? Eu demorei porque chegou a informação, porque alguém lá ouviu ele do banco, ele atrás do banco, falando. Aí vieram o cara no meu banco e falaram assim, olha, professor, o cara lá tá mandando a grandona lá bater na sua equipe. Aí eu falei, então fica tranquilo, que nós vamos tirar ela. Mas não foi outra. Veio o terceiro, a hora que veio o terceiro, o cara já veio, ela deu a pancada e já veio com o vermelho. Pronto, tchau, sai, minha filha. E assim, se a arbitragem tivesse ouvido que ele mandou, era para cartão azul. Porque tinha que ir para súmula. Entendeu? Porque isso não pode ser feito. Você tá... e outra, no desporto escolar ainda, né, cara? No desporto escolar, o negócio fica feio. Então, ele perde a mão. Então, a minha bronca com ele é essa, que ele perde a mão. Porque, assim, você pode ganhar. Mas eu acho que a melhor coisa é você ganhar no jogo, na bola ali. Não é você ganhar a qualquer custo.